Bolsas na máxima, dólar controlado, estaria eu pegando pesado com o governo Lula fazendo críticas econômicas? Dá uma olhada nesse vídeo de 2011 que na volta eu te explico. O que nós tivemos com o governo Lula? E por isso é um governo que tem uma visão de desenvolvimento do país. Numa das maiores crises, o que nós fizemos? Ampliamos o crédito, baixamos a taxa de juros, aumentamos os investimentos, retiramos impostos e aí o Estado brasileiro conseguiu superar a crise. Pois é, galera, esse vídeo aí é de 2011, a Dilma tinha acabado de ter sido eleita depois de 2 governos do presidente Lula e o Brasil vinha com uma economia com um crescimento razoável. Dá uma olhada nessa foto, o Brasil estava crescendo ali mais ou menos junto com a média mundial, abaixo dos emergentes puxados pela China, mas ali dentro da linha do crescimento da economia mundial, tinha passado por uma crise, a crise do subprime americano de 2008 foi uma crise dura e a gente conseguiu se recuperar, mas a economia brasileira dava uns sinais de esgarçamento do modelo petista, né? De muito gasto do governo, né? De muito endividamento das famílias, de muito incentivo ao consumo. E aí a gente escuta a Glaze falar que, veja bem, chegamos aqui fazendo esse modelo e esse modelo seguirá. Mas lembre-se, vários economistas, assim como eu, explicavam na ocasião que o Lula conseguiu resultados positivos porque, apesar do modelo equivocado do PT, do desenvolvimentismo, que é torra dinheiro mesmo, pode gastar, não tem problema, isso não dá nenhum problema na economia. Só que foi mascarado pelo fato da China estar crescendo. Vale lembrar, em 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio, começou a crescer que parecia uma parede, não parava de subir. Os dados da China era crescimento de 2 dígitos atrás de crescimento de 2 dígitos. E o Brasil, o que ele acontecia aqui? Basicamente, o Lula gastava mais do que arrecadava, só que a China crescia tanto que, por mais que a gente era otimista no crescimento do Brasil, o Brasil acabava crescendo mais ainda do que o esperado, porque a China puxava. Então, o Lula imaginava arrecadar um valor porque ele estava gastando um pouco mais, só que como a China crescia muito, acabava que a arrecadação do governo vinha acima disso, e ele fazia superávit. Então, esse modelo vinha funcionando. As pessoas achavam que era por conta do Lula, mas não era, era apesar do Lula. Só que dá uma olhada nesse vídeo para você ver como a maré vira. A Europa fez uma política duríssima de austeridade, cortou gasto, cortou salário, cortou emprego e não dá um único passo à frente, pelo contrário. Pois é, a Dilma vai para a eleição, para a reeleição, aí eu já estou falando ali em 2014, né, em que ela estava disputando com a Aécio Neves e tal, e ela continuava acreditando que o modelo de você controlar os gastos não é bom, né? Gasto é vida, já escutou isso? Gasto é vida, vamos fazer o negócio crescer, não tem problema, o país vai se endividar, mas vai crescer. Por quê? Cabeça no modelo petista do início da década de 2000. Mas aí, o que aconteceu depois que esse modelo, né, chinês de crescimento aí, arrebatador, quando a China começou a estabilizar, e aí a Dilma tinha um gasto do governo muito alto, mas a arrecadação já começou a estabilizar e a gente começou a ter déficit que a gente está tendo agora, a gente começou a ter isso. Dá uma olhada no que aconteceu. Em 2016, a economia brasileira encolheu pelo 2º ano seguido. Isso só havia acontecido uma vez, muito tempo atrás, nos anos de 1930 e 1931. Só que dessa vez, o ritmo de queda do PIB foi maior, na pior recessão já registrada no país. Pois é, galera, os números explodiram. Ela segurou os números para a eleição. Dá uma olhada agora no crescimento, incluindo essa fase da Dilma. Vale lembrar que durante todo o governo dela, quando ela passou por essa crise, ela alegava que existia uma crise internacional. Mas, de novo, olha os números. Olha os números. Galera, não teve crise nenhuma. Apenas o Brasil despencou. Foi uma crise nossa, gerada pelo modelo petista, de gasto desenfreado, né? E basicamente o país acabava imprimindo dinheiro para poder compor as reservas as contas do governo, e isso gerou uma inflação absurda. Agora dá uma olhada nesse último vídeo aqui. O líder do governo no Senado falou sobre a recessão.
Houve falhas na condução da política econômica. O governo procurou ao máximo, ao longo dos anos de 2010 a 2014, conter os riscos da crise internacional. Parece que esses estímulos foram dados de uma forma, eu diria, excessiva. Isso terminou produzindo um desequilíbrio fiscal, orçamentário para o país e, obviamente, que contribui para a crise. Pois é. Chegou no final do modelo, esse timeline aí já estava com a Dilma quase sofrendo impeachment, o próprio PT, né, Humberto Costa, assumindo que, putz, a gente exagerou. Foi só um pouquinho, a gente exagerou só um pouquinho, mas exagerou, né? Então o governo ali tentou inverter, trouxe Joaquim Levy, tentou controlar as contas do governo, mas a inflação ela é inercial. Uma vez que a inflação, você perde o controle da inflação, para você buscar essa inflação é muito difícil. Olha o que a Argentina está passando. O Milei lá, se ele tiver sorte, ele vai botar a Argentina uns 2 anos sofrendo aí. Se ele tiver sorte, até ela começar a se recuperar. Então, quando você perde a mão na inflação, não é um freio de carro que você dá um totozinho e ele freia, né? Quando os gastos do governo dispararam, a maior parte dos gastos que o governo do PT faz geralmente são gastos permanentes. É funcionalismo público. Você não pode demitir funcionário no Brasil. Você contrata um monte de funcionário e depois você não pode demitir, né? Você começa a fazer um monte de obra, você começa a fazer uma porrada de gastos aí que vão ficar perene, que basicamente você não tem mais como voltar atrás. E aí a arrecadação começa a cair, vem a recessão. Recessão é queda do PIB, pessoal. A arrecadação vem junto para baixo e piora o déficit. Com déficit maior, a inflação é mais forçada acima. Não teve jeito. A gente chegou em que momento? A Dilma sofreu impeachment. E o Michel Temer veio aí, passou algumas reformas, ajustou a casa, modelou um pouco. Quando entrou o governo do Bolsonaro com Paulo Guedes, era o momento da gente dar o tiro para cima. E aí a gente sabe o que aconteceu. Veio lá a crise sanitária, que pegou o mundo inteiro, não tem o que fazer. Foi uma das piores crises mundiais em termos econômicos que a gente teve. Está na tela o gráfico aí. E não teve o que fazer. A gente acabou conseguindo melhorar a estrutura econômica do Brasil, passamos a reforma da Previdência, que inclusive a Dilma tentou passar. A gente começou a privatizar mais as empresas, controlou os gastos do governo. Só que dá uma olhada nesse vídeo que saiu essa semana. Vê se o PT aprendeu sim ou não. Dá uma olhada no vídeo e depois você me explica. Porque se for necessário esse país fazer um endividamento para esse país crescer, qual é o problema? Qual é o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos para esse país? Pois é, galera, por isso que eu falo, eu tô aqui explicando para vocês sobre economia, não é sobre política, não é sobre, eu sou a favor do carinha de não sei o quê, eu sou a favor do faz o L. Não, eu tô falando sobre economia. Isso que eu falo que tá no caminho errado, e eu falo, estamos no caminho errado, significa dizer que a gente já passou por esse caminho. E provavelmente daqui a algum tempo você vai ver o Humberto Costa de novo. Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho. Galera, economia é uma ciência muito complicada, tem muitas variáveis. Vocês não podem cair em um discurso fácil. A bolsa subiu, então é o melhor governo que existe no mundo. A bolsa caiu, esse governo não presta. A economia ela tem um ciclo muito mais longo do que a bolsa de valores, do que o dólar e do que diversos outros indicadores puro e simples que algumas pessoas coletam para defender o lado A ou o lado B. Beleza? Esse foi um vídeo complicado de fazer, fiz uma pesquisa braba hoje. Então, se você não curtiu, injusto, curte aí porque você ficou até agora, compartilha esse vídeo, segue o canal e vejo você no próximo vídeo.